Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é dia 16, terça-feira. Estamos começando a live do isolamento. Vamos ver aí quem é que vai chegar, quem é que vai aparecer. Oi, Sheila, tudo bem? Como é que você tá? Você tá bem? Nós hoje estamos começando aqui. Vocês foram a primeira a chegar hoje, né? Hoje é um dia que tem muito o que falar. É uma passagem daquelas que dá para a gente falar um tempo enorme. Nós estamos bem, graças a Deus. Todos nós estamos bem, quietinhos em casa. Oi, Fernando, tudo bem? Estamos aqui todos reclusos. Como deu uma esquentada agora, né? Minha asma fica melhor. Oi, André, seja bem-vindo. É claro que como eu acho que vai chover de noite, vai piorar de novo, é assim mesmo, né? Fernando, tudo tranquilo? Já estamos com os dois Fernandos. Hoje nós temos uma notícia boa, pela primeira vez nós temos uma medicação com eficácia comprovada contra a Covid, né? Tudo bem que é para os pacientes graves, mas... Oi, Denise, seja bem-vinda. Mas pelo menos agora, para os pacientes graves, nós temos alguma coisa capaz de reduzir a mortalidade dos pacientes em uma quantidade, uma magnitude boa, né? Pode reduzir em 30% a mortalidade. Né? O mais gozado é que é um remédio que vocês podem ter na casa de vocês. É impressionante. Dexametasona, André. É um corticoide. Né? Mas só faz sentido tomar se você estiver grave. Né? Na verdade, ele só mostrou eficácia até agora para os casos graves. Mas, na verdade, talvez sejam esses os únicos casos que mereçam tomar remédio. Né? O resto, tratar com caldo de galinha, de pirona, essas coisas assim, né? Graça atual. É verdade, é verdade. O Gart está lembrando do conceito da graça atual, né? A ação de Deus no momento oportuno, né? Na verdade, são duas graças atuais. Uma, né, é a graça da inteligência que nos foi dada para que nós possamos resolver os nossos problemas, que é dom de Deus. E a graça atual, que é uma resposta no momento, né, crítico que a gente está vivendo. Então é importante a gente, né, ter uma informação desse tipo. Né, uma informação do tipo a coisa está se resolvendo. Né? Enquanto a gente está aqui, eu já estou fazendo um pouquinho de hora, mas eu acho que essa notícia é uma notícia boa que a gente deveria dar a todos. Né? Pela primeira vez nós temos um remédio. Eu acredito que até o fim do dia esse remédio esteja sendo padrão no mundo inteiro. Né? Várias sociedades no mundo inteiro já estão tornando eles um padrão de tratamento. Né? Um estudo grande que está sendo feito na Inglaterra, foi feito lá, fechou os resultados. Um total de 12 mil pacientes. É claro que nem todos tomaram dexametasona, só uma parte deles. Porque esse estudo está avaliando 5 tratamentos e mais aquele tratamento de usar soro. Os pacientes são sorteados em 5 tratamentos com placebo, que é um remédio que não é nenhum dos 5 que está sendo testado, e também estão sorteados para receber o soro ou não. Né? Oi, Diane, seja bem-vinda. Antigamente falava assim, placebo é uma coisa que não funciona, mas à medida que eu fui trabalhando com pesquisa e tal, descobri que placebo funciona, que é uma beleza. Trata
placebo trata a doença, um negócio assim. Né? O placebo, o pessoal diz, placebo não tem função, tem estudo mostrando que placebo reduz mortalidade. Né? Então você vê que a coisa assim é inacreditável. Né? Para quem chegou agora, né? É boa notícia de um remédio muito barato, usado adoidado por aí. Vocês provavelmente todos já tomaram ele. Ele reduz em 30% a mortalidade em pacientes graves com Covid. Então, uma notícia boa. Bom, pessoal, vamos começar? Vamos nós? Na hora que eu falo que vamos começar, a Fátima entra. Oi, Fátima, tudo bem? Vamos nós, que hoje o negócio aqui é puxado, hein? Hoje o pedido é difícil, hein? Vamos nós. Ô, Djalma e Doraci, sejam bem-vindos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos de vosso Pai que estais no céu. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e ele faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensas tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sedes perfeito, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, lá vamos nós. Primeiro relembrando, aqui ele está falando. Vós ouvistes o que foi dito. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre a lei de Moisés, a base da cultura judaica. A religião judaica é baseada na lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés. Tá? O problema é que essa lei foi dada para aquele povo naquele momento, conforme o entendimento e a capacidade dele. É necessário a gente entender que a religião não é um objeto estanque, né? Não é uma coisa parada, não é uma pedra que não se muda. Né? A gente já falou sobre isso, né? E eu vou falar mais algumas vezes, né? Já tivemos até uma live onde eu toco nessa ferida, né? Que a gente tem que entender que existem algumas coisas que não vão mudar para nós que seguimos Jesus. Então, todo mundo que segue Jesus tem que admitir que Jesus é Deus. Ponto. Todo mundo que segue Jesus admite que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Ponto. Tá? Isso não dá para mudar. Agora, algumas coisas vão mudar. E esse pedaço do Evangelho é muito interessante, porque ele trabalha com isso. Vocês ouviram isso, mas eu vos digo aquilo. À medida que a humanidade melhora, que a humanidade cresce de entendimento, que a humanidade consegue aprimorar o que ela aprendeu, o seu entendimento da mensagem muda. Então Jesus atualizou isso. Como o Concílio Vaticano II atualizou a teologia dos católicos. É claro, mas eu sou batista, não, então não atualizou a sua doutrina, porque o concílio é católico, não é para batista, mas não tem problema. Né? O que é importante é que aqui houve uma atualização, houve uma melhor explicação do que Deus havia falado. Deus falou isso.
Jesus é Deus, vem ao mundo. Olha, vocês não entenderam direito. É isso. E aqui, a coisa pega, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é fácil, né, pessoal? Vamos falar sério. É coisa gostosa, né? Quem é bom comigo, eu gosto dele. Quem é mal comigo, eu quero que ele se ferre. Ah, mas é tão bom, né? Ah, não. Eu, com fulano, não quero mais saber dele. Eu quero que ele se exploda. Ele me deu uma facada nas costas, ele me traiu, agora eu quero mais é que ele se ferre. Ô Bruno, tudo bem? Que bom te ver aqui. E aí é fácil, né? Não é fácil viver assim. Você faz o bem para mim, eu faço o bem para você. Se você faz o mal para mim, eu faço o mal para você. Não é fácil viver assim. Estava tudo resolvido. Aí veio Jesus e falou assim: vocês não entenderam nada. Não, não é para isso. Ô, Bruno, graças a Deus eu estou bem. Então, eu e minha família estamos bem, todos isolados aqui em casa, né? Bom, vamos nós. E aí, como é que fica a situação agora? O que Jesus ensina para você? Amai o vosso inimigo. Espera aí, Bernardo. Não dá, Bernardo. O cara é traíra. O cara me odeia. Ele fala mal do meu pai, fala mal da minha esposa, fala mal da igreja, fala mal do meu partido político, fala mal de não sei o quê. Eu não gosto dele. Não tem problema. Ama. Jesus não pede para você gostar ou desgostar das pessoas. Ele pede para você amar as pessoas. Pô, Bernardo, mas tá difícil. Claro que tá difícil, é óbvio. É isso que a gente tem que entender, né? E isso é muito complicado de entender, né? Porque a gente tem que parar de achar que existe dois mundos, né? Ah, esses aqui são dignos, esses aqui não são dignos. Esses aqui estão certinhos, aqueles ali não estão, não. Não, não é isso. A graça de Deus é oferecida a todos. A todos. Né? Ele faz nascer o sol, não é só para os bons, é para os maus também. E a chuva, ela cai para os justos e para os injustos. Então, você não pode ter uma realidade onde você não ame alguém. Você não pode ter uma realidade onde você diga assim, não, tal coisa é só para essas pessoas. Não, não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou que nós devemos amar a todos. E ele ainda diz mais, se você só ama os que te amam, o que você vai ter de bom? Se você só dá atenção a quem te dá atenção, o que tem de mais? Se você só quer bem a quem te quer bem, o que isso vai resolver? Oi, Rita, seja bem-vinda, paz e bem. O que isso vai resolver na tua vida? Todos os outros fazem isso. De vez em quando, eu ouço algumas pessoas, e assim, o que eu vou falar agora, se algum de vocês cai nisso, não se preocupem não, porque eu já caí nisso também. Tá? Hoje em dia, eu não faço mais isso, mas eu já passei por isso. Que eu vou falar agora, tá? Então não é para ninguém ficar desesperado, não. Tá? Ah, eu não gosto de pessoa da religião tal, porque eles não gostam da gente. Aí eu atualmente falo assim, eu não gosto das pessoas dessa religião. Eu amo. Mas, Bernardo, eles não gostam da gente. Mais um motivo para eu amá-los. A gente tem que parar de achar que quem não está conosco está contra nós. A gente tem que dizer o oposto. Nós temos que trazer todos para a visão do amor.
Todos nós temos que nos amar. Mas Bernardo, fulano não é do meu time de futebol, não tem problema, ama ele assim mesmo. Mas ele não é da minha religião, ama ele assim mesmo. Ele escolhe uma outra coisa. A árvore dele cai folha no meu quintal. Ama ele. Não é para você odiar ninguém. Não existe um motivo justo para você deixar de amar. Mesmo aqueles que te querem mal, você deve amar. Mesmo aqueles que agem contra você, você deve amar. Mesmo aqueles que ativamente agem contra você, você deve amar. Eu sei que é difícil, pessoal. Talvez esse seja o pedido mais difícil de Jesus. Porque ele vai contra praticamente a nossa cultura inteira, né? Quem aqui, como eu, né, já não falou assim, comigo é assim, bateu, levou. Você já não falou isso, né? André está comentando aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai ter gente. Porque Paulo, quando falou isso, ele estava querendo dizer muito mais o seguinte, que não existe nada que possa ocorrer contigo que seja suficiente para te tirar de Deus. Mas vai ter gente contra você, André. Vai ter gente contra você, Fernandos, tem 2 aí, contra Djalma, contra Doraci, contra Rita, contra Sheila, né? Contra o Bruno, porque nós temos que incomodar. Nós temos que incomodar, porque nós somos luz do mundo. E se nós somos luz do mundo é porque nós estamos agindo contra o habitual. Então vai ter gente que vai se incomodar com você, vai ter gente que vai querer agir contra você. É claro que você tenha tranquilidade, que nada disso é capaz de realmente te fazer mal. Mas vamos entender que quando eu falo isso, eu estou falando na perspectiva geral. Porque existe, sim, situações onde as pessoas irão fazer mal contra vocês. Seja um mal de uma chacota, seja um mal de um problema no trabalho, um problema grave que pode levar a uma demissão, alguém que pode atrapalhar sua família. Existe a situação onde seguir Jesus é tão crítico que você pode ser, inclusive, agredido fisicamente ou morto, né? Isso aí pode acontecer. Oi, Virgínia, seja muito bem-vinda. Né? A gente tem que ter clareza que, ao partir do momento que a gente segue Jesus, podem surgir inimigos. Mas nós não temos o direito de pensar o inimigo como alguém que nós odiamos. Eu vejo, às vezes, coisas que são muito complicadas. Eu vejo gente ofendendo pessoas porque não gostam delas. Eu vejo gente fazendo chacota das pessoas, né, porque não gostam delas. Não pode, pessoal. A gente tem que amar aqueles que nos odeiam. Rezar por aqueles que nos amaldiçoam. A gente tem que querer do bom e do melhor para os nossos inimigos. Eu sei que é difícil. Eu sei. Né? Mas a gente tem que entender o seguinte, que mesmo que a gente não consiga fazer isso todo o tempo, a gente deve tentar. A gente deve pelo menos assumir aquele compromisso. Né? Do mesmo jeito que eu falei para vocês ontem, assumam o compromisso de não serem violentos, assumam o compromisso de amar os seus inimigos. E entrem por esse caminho. Ah, Bernardo, mas eu de vez em quando não vou conseguir, vou odiar o meu inimigo. É normal. Acontece. Aí é que você tem que começar. Aí, de repente, a própria luta contra isso já é um ganho para você. Só a tentativa de superar esse ódio
já é ponto para você, já te mostra uma pessoa diferente, né? Se você algum dia está entre um grupo de pessoas e fica sabendo que um inimigo seu se deu mal, você fala assim, bem feito! E não, pessoal, não posso falar isso. Olha que coisa errada que eu fiz. Todo mundo vai olhar para você e falar, como assim? Não desejo desejar mal a fulano. Pô, mas fulano fez isso contra você, fez aquilo contra você. Mas eu não devo desejar o mal para ele, eu não quero o mal para mim, por que eu quero o mal para ele? Olha, o dia que vocês fizerem isso, as pessoas vão olhar para você e vão ver assim, pô, mas você é diferente. Você não é uma pessoa como eu, como fulano ou como ciclano, você é diferente. E isso, pessoal, é ser luz do mundo. Isso é indicar às pessoas um caminho a ser seguido. Tá? Eu sei, pessoal, que isso que eu estou falando não é fácil. Mas eu volto a insistir com vocês que o importante é a gente começar a tentar fazer. É importante a gente começar a seguir esse caminho, né? E é muito interessante, né? Porque as pessoas às vezes esquecem o último versículo dessa leitura. Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Notaram alguma coisa? O que caracteriza do que está sendo falado aqui nos outros versículos? Sobre amar. E amar até aqueles que vos odeiam. Amar os vossos inimigos. Amar aqueles que querem mal a você. Isso é perfeição, pessoal. Vocês já pararam para pensar que isso é indicativo de perfeição? É por isso que é difícil. É por isso que é difícil vocês dizerem assim, eu faço isso. É por isso que é difícil vocês dizerem, eu vou amar os meus inimigos, porque é caminho de perfeição, é caminho de santidade. Então, de vez em quando, eu ouço as pessoas assim, não, porque eu tenho que ser perfeito, porque Deus é perfeito. E o que você precisa para isso? Bernardo, tem que ser santo. E o que caracteriza a santidade nesse caso? Bernardo, é isso, aquilo. Vai ler o versículo. Vai ler o pedaço lá, perícope, como é chamado isso. E você vai ver que o que é o caminho da santidade, o caminho da perfeição, é o caminho do amor. Então, eu já falei isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não sabe o que fazer na situação, ame. Bernardo, como assim? Ama. Ama. Na dúvida, ama. Né? O amor é chave para a perfeição. Então, se você tiver dúvida, ame. Bernardo, fulano fez tal coisa contra mim, o que eu vou fazer? Ama. Pô, Bernardo, mas amar o sujeito que me apunhalou pelas costas, que me traiu, que me levou ao desemprego. Isso não é fácil, não é fácil. Mas é necessário. A gente não pode mais achar que a gente está aqui para fazer julgamento, para fazer acepção de pessoa, para atribuir à pessoa qualidade, se a pessoa é boa ou má, se a pessoa é do bem ou do mal, se a pessoa é bonita ou não é, se a pessoa merece ou não merece. Não cabe a nós isso. É até interessante, porque Jesus fala que o Pai que está no céu faz nascer o sol para os maus e para os bons. Ele faz cair a chuva para os justos e para os injustos. Então, ele dá a todos, independente da situação deles. Então, quem somos nós para não dar para alguém por alguma situação deles? Quem somos nós para decidir
se tal pessoa não merece amor, não merece atenção, não merece cuidado, não merece proteção, não merece o nosso esforço por ela. Então, pessoal, hoje mais do que nunca é necessário que vocês deem mais um passo. Se lembra que ontem eu falei que vocês tinham que dar um passo? Que era o passo de escolher a conduta não violenta? Se lembram disso? Então agora eu estou dizendo que vocês têm que ter mais um passo. Qual é o passo? É o de amar os vossos inimigos. Porque amar os vossos amigos vocês já amam. Amar as pessoas que vocês convivem, vocês já amam. Né? Eu amar a vocês que estão vindo aqui nessa live hoje de tarde ou em qualquer outra das lives é fácil. É totalmente tranquilo. Eu quero ver amar quem me odeia. Eu quero ver aqueles que me difamam, aqueles que falam mentiras sobre mim. E tem gente que faz isso, tá? Existem pessoas que falam mal de mim, que me difamam, eu não tenho dúvida disso, eu sei. Isso não é uma dúvida. Mas eu as amo. A Bernarda, elas falam mal de você, mas... Exato. Eu preciso amá-las mais, porque elas ainda não entenderam que eu as amo. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Mas eu estou tentando. Eu estou no caminho. Eu já falei para vocês que antes de tudo nós devemos escolher o caminho da vida, o caminho daqueles que seguem a Jesus. Mesmo que a gente não consiga atingir a plenitude, o importante é a gente caminhar. Eu já falei que o prêmio final só pode ser conseguido se você escolher o caminho certo. E aí é necessário que você caminhe, porque o caminho por si só vale. Se vocês hoje se decidirem, eu vou amar os meus inimigos, pode ser que vocês demorem 20 anos e não consiga isso, 30 anos e não consiga isso. Não tem problema, porque pelo menos vocês estão decididos a fazer isso. Só a decisão de mudar a vocês próprios já é importante para vocês. Portanto, eu vou dizer para vocês, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Como é que vocês vão fazer isso? Amando os vossos inimigos, abençoando os que vos amaldiçoam. Tá? E no fim, vocês vão estar bem na vida. Amém? O perdão traz paz ao coração, diz a Fátima. Pior que traz, sabe, Fátima? Pior é que traz. E assim, quando você consegue perdoar uma pessoa assim que fez uma coisa muito ruim contra você, aí mesmo é que vem uma paz, uma tranquilidade, uma certeza que é uma maravilha, né? Muito bom. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar nessa live era isso, né? Vocês sabem que eu... Ô, Frei Paulo, você entrou agora, Frei Paulo? Acabei de fazer minha reflexão, mas o senhor sabe o que a gente pensa, que a gente já conversou sobre isso. A necessidade de amar os nossos inimigos, né? Aliás, eu sou muito grato a Frei Paulo, sabe, pessoal? Porque Frei Paulo é um dos responsáveis por uma coisa que mudou muito a minha vida, né? Que foi quando eu comecei a frequentar os presídios, né? Eu já havia ido 2 vezes a pedido do diácono Amâncio, e aí Frei Paulo me chamou para ir nos presídios, e isso mudou muito a minha forma de ver, sabe? Muito dessa conversão de querer amar os inimigos passa pela minha ida aos presídios, né? Então é muito bom ter o senhor aqui, Frei Paulo, né? Infelizmente, o senhor não ouviu a live, mas fica tranquilo que daqui a pouco está no IGTV, que agora o Instagram deixa eu colocar no IGTV, então
Você, daqui a pouquinho pode ver, assim que terminar a live aqui, tá no IGTV. Aí o senhor pode ouvir lá, né? E volto a dizer, todos vocês, enquanto eu estiver fazendo a minha fala, todo mundo pode me interromper, não tem nada de especial aqui, é para gente pensar, entender, debater, discutir, né? Polemizar, o que for. O importante é que a gente tem que entender a palavra, né? Se você não entende a palavra, você não pode viver a palavra, né? Então, estamos nós aqui nessa realidade, né? E aí a gente faz sempre essa dinâmica, espera o povo chegar, faz um tempinho, lê o Evangelho, faz uma fala e estamos aí, né? Estamos acabando a live daqui a pouco, mas estamos aí. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma observação, teve alguns comentários muito interessantes hoje. O André trouxe uma coisa que me ajudou, né? A Fátima trouxe uma coisa que é bonita, né? O perdão traz paz ao coração. É muito legal a gente pensar nisso, né? E assim, quando a gente chega ao ponto da gente dizer assim, eu amo o meu inimigo, aí você tem mais paz ainda, sabia, pessoal? Porque assim, a sua relação com as pessoas se torna diferente, né? Quando você começa a ver que mesmo as pessoas que não gostam da gente, que se opõem a gente, né, a gente consegue amar, a gente vê que a coisa é muito diferente, entendeu? Fernando Algarte, tem que falar Algarte agora que tem dois Fernandos. Amar é suportar o insuportável. Nossa, muito boa a colocação. Muito boa. Realmente, às vezes, tem algumas coisas que você faz que assim, como é que você aguenta isso? Né? Porque eu amo, realmente. E se amar é suportar o insuportável, você realmente precisa amar o seu inimigo, né? Porque, como o próprio Jesus fala, se você só faz bem a quem te faz bem, não tem nada, né? Fazer bem a quem te faz mal, aí você está em outro nível, né? Quem é que entrou aí? Mary. Mary, mas você entrou agora, Mary? Ô, Mary, querida, minha filha, seja muito bem-vinda, né? Seja muito bem-vinda, Mary. Pena que já está acabando, mas você pode ver no IGTV depois, ou no YouTube, né? Amar como Jesus amou. Isso mesmo, amar como Jesus amou. A música do padre Zezinho. Estava trabalhando, eu sei, Mary, eu sei que você estava trabalhando. Aliás, pessoal, quero pedir um favor a todo mundo aqui. Todo mundo sabe da minha relação com a EJC, né? O Encontro de Jovens com Cristo, né? E um jovem que faz palestra para nós, o Daniel, ele faz uma palestra muito boa no Encontro de Jovens, e o Daniel, ele está numa situação muito difícil. Ele tem uma doença grave, né, uma chamada mielodisplasia, uma espécie de leucemia, e ele está neste momento internado lá em São Paulo, no respirador, com Covid. Né? Então, quero pedir a todos vocês que rezem pelo Daniel, tá? Rezem pelo Daniel, porque é um quadro muito grave, né? Inclusive, a gente da JC vai se reunir, fazer um terço hoje por ele. Eu falar assim, reunir como? Eu vou reunir pela internet. Né? Porque vocês sabem que eu não saio de casa. Vocês podem ver pelo meu cabelo, o estado do meu cabelo, o estado da minha barba, que eu não saio de casa. Né? Ó, Mary está falando, hoje vai ter um terço da misericórdia. Ó, o terço da misericórdia por ele. Exatamente. Né? Eu estou
pedindo que todos aqui que puderem, às 21 horas. Pessoal, eu sei que vocês têm outras coisas para fazer, mas quem puder hoje, às 21 horas, né? Reza o terço da misericórdia, então reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, reza um terço, se lembra dele, pede a Deus uma oração espontânea. Todos aqueles que puderem fazer isso, eu agradeço, tá? Esse rapaz é um rapaz que é um exemplo para todos nós, um homem, assim, uma pessoa que ajuda a gente, ajuda o encontro de jovens com a palestra dele. Então, né, eu sei que muitos de vocês não o conhecem, mas eu peço a vocês que rezem por ele hoje, tá? Bom, pessoal, me alonguei um pouquinho, já passei do meu habitual, mas eu acho que foi bom, né? Daqui a pouquinho, assim que terminar, eu mando subir para o IGTV, tá? Amém. Vamos rezar para isso, né? E só lembrando a todos que hoje é um dia com boas notícias. Pela primeira vez nós temos uma medicação que realmente a gente tem prova científica que ela pode ajudar os pacientes graves com Covid, né? Então, temos essa boa notícia, tá? Já está virando padrão, estou recebendo notícias que a Associação Médica Brasileira já está considerando ela um padrão para o tratamento dos pacientes graves com Covid e, por incrível que pareça, uma droga extremamente conhecida de todos vocês, que é a dexametasona, é um corticoide, por exemplo, um dos nomes dele é Decadron. Vou logo avisando, não adianta comprar ele, porque ele só tem comprovação científica se você estiver grave. Aí tem no hospital, não precisa se preocupar com isso, tá, pessoal? Mas acho que é uma boa notícia saber que nós estamos com um remédio que pelo menos trata os pacientes graves, já é uma boa notícia. Bom, vou dar agora a minha bênção a todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Permaneçam em casa, fiquem protegidos e que Deus sempre vos acompanhe. Até amanhã às 15h30 e daqui a pouquinho está no IGTV, mais tarde no YouTube. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.